Oi, hoje eu vim falar sobre polaridade. Eu percebi que eu ando mudando a minha realidade, como todos nós fazemos sem perceber, e as últimas mudanças me levaram a ser uma pessoa mais material, no sentido literal da palavra. As minhas amizades estão muito mais simples, no sentido de que eu não preciso transcendentalizar as coisas. E eu aprendi muita coisa com isso, eu me tornei mais normal com isso, mas eu percebi uma lei universal que eu já conhecia, mas que eu acho que eu tenho evitado explorar, que é a lei da polaridade. A gente tende, enquanto seres humanos, a ler C.S. Lewis, a buscar essa super colocação do bem acima do mal, entendeu? De uma forma que faça com que nós saibamos dentro de nós que o bem ganha do mal. Mas a verdade é que isso não é uma verdade absoluta e que, infelizmente, quanto mais eu raciocínio, mais eu chego na conclusão de que o mal é tão igual quanto o bem, no sentido de que um precisa do outro para existir por causa da lei da polaridade, da lei da dualidade. E isso faz de nós neutros. Isso faz da beleza das manhãs, das flores, do canto dos passarinhos, do sexo, do amor, da natureza, neutro. Isso é um tanto quanto assustador, porque por mais que a gente tente validar a existência humana com base na neutralidade e da experiência por si só, isso torna muito nihilista no momento em que transforma a dor em só dor, em que valida a dor como algo tão validável quanto o amor. E por mais que C.S. Lewis tenha dito em Cristianismo Puro e Simples, em outros livros, que eu esqueci o nome agora, que o bem sobrepõe o mal por causa dos instintos inertes humanos, o que sim, talvez nós possamos considerar como verdade, se essa tese dele estiver correta, nós ainda somos somente um fractal da existência universal. E isso continua tornando o bem, em suma, equivalente ao mal. E uma euforia, que na verdade é uma palavra ruim para descrever um estado supremo de graça, não poderia existir sem a sua oposta polaridade. Então, tem aquela frase que quanto maior a tua luz, maior a tua sombra. Quanto mais bonito for algo, mais obscuro existe uma faceta daquilo. Quanto mais drogas tu usar, quanto mais euforia tu sentir, maior vai ser a queda depois. E é por isso que Buda e outros grandes pensadores falam tanto na busca pela neutralidade, na busca pelo nirvana, na busca pela ausência. Isso é estar vivo, isso é estar presente. Por mais que Deus tenha se fractalizado para que a gente possa experienciar a existência humana de diferentes pontos de vista, a neutralidade, não vou dizer que é a única verdade, porque eu não sei o que é a verdade, mas a neutralidade é a única coisa que foge de algo corrompível, de algo que vai ter um espectro oposto exato, na mesma intensidade. Eu só conheço a paz porque um dia eu já fui perturbada. Eu só conheço o amor porque um dia eu já senti a indiferença. E eu só conheço o ódio porque um dia eu conheci o seu oposto, complementar, que eu não sei qual é, mas que eu afirmo que não é o amor. Homem, mulher, dia, noite, belo, feio, bom, mal. É assim que a natureza é. Por qual lei? Por qual motivo? Deus sabe. Nós somos Deus. Talvez um dia a gente acesse essa verdade. Mas tudo isso, voltando para o meu exemplo inicial de que eu venho me tornando mais material e carnal, é de que eu tenho percebido a potencialidade que a gente tem de acessar cada espectral dessa verdade. E, de novo, eu não gosto de usar essa palavra porque eu não sei o que é a verdade, mas de experienciar diferentes pontos de vista, com diferentes valores e diferentes regras
E quanto mais eu me baseio na materialidade, menos capaz de gravar vídeos como esse eu sou. Porque eu tô indo pra uma outra polaridade, que na verdade não é a polaridade, as duas polaridades estão aqui. Eu tô indo pra um morno. Porque quando eu tô aqui, eu sinto muito a dor daqui, entende? Mas eu tô migrando pra cá, porque daí a dor que eu sinto é só aqui. Não sei se fez algum sentido, mas quanto maior a tua luz, maior a tua sombra. E quanto mais ignorante, primitiva, quanto mais eu me forço a brigar por coisas mundanas e a experienciar partes da minha personalidade que eu recusava admitir que existiam, mais material eu me torno e mais experienciando o que Deus propôs para nós eu me sinto. Por outro lado, se Deus propôs que eu pensasse tanto, é isso que Ele quer? Por outro lado, se Deus colocou essa vontade em mim de ser tão mundana, apesar dele encobrir com outra verdade, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que Ele quer? Ele quer alguma coisa? Enfim, se Ele precisa querer alguma coisa, se Ele quer de fato alguma coisa, se Ele tem um propósito para nossa existência, se Jesus é o nosso Salvador, em algum outro lugar do espaço e tempo, Ele precisa não ser para que Ele possa ser. Eu não faço ideia de para onde essa conversa me levou, mas eu estava inquieta, eu tenho um Enem amanhã e eu precisava desabafar, porque o fato de que as coisas mais banais me pareceram tão mais importantes do que esse Enem por tantos anos da minha vida e agora não parecem mais, me fez refletir sobre o quanto que eu venho me incapacitando de enxergar as nuances de tudo que é. Agora eu olho para essas flores na minha frente, que eu vou até mostrar para vocês, porque apesar de falsas, elas continuam muito bonitas, o que nos propõe outra crise. Vale a pena o verdadeiro ou vale a pena o bonito? O que é mais louvável? Mas eu sei que elas são assim agora porque as abelhas precisam se sentir atraídas por elas. Eu sei que toda a lei da natureza tem um objetivo. Eu sei que talvez isso aqui, o fruto vem do ovário. Enfim, o que eu quis dizer com isso? Eu sei mais coisas. Eu sei mais fatos. Mas eu desaprimorei o meu software de pensar. E isso me leva a outra reflexão que é: podemos de fato desevoluir? Porque se seguirmos a lei de que somos Deus experienciando uma realidade, nós podemos sim desevoluir, apesar do que muitas religiões dizem. Porque nós estamos frequentando uma determinada frequência que nos coloca em sintonia com determinados pensamentos e determinadas verdades. E quando eu me programo para lembrar que a caralha do ovário gera o fruto e me desprogramo para gravar um vídeo como esse, que é uma raridade na nossa sociedade, e está se tornando uma raridade para mim, que tanto me julguei pensadora, estou acessando outras fractais de consciência que me distanciam dessa consciência já absorvida por mim. Apesar de eu poder dizer que ela é registrada em algum campo morfogenético da existência, toda informação é registrada em algum lugar. Então, se eu sou Deus, de qualquer maneira eu tenho que me experienciar. Então, mudar essa linha da frequência que eu frequento não deixa de ser uma regressão de algo que eu aprendi, porque se eu não acesso mais determinadas faixas ondulatórias, significa que eu não mais as conheço. Porque as ondas que estão colapsando a minha realidade seguiram um rumo completamente diferente. Portanto, nem eu mesma sei se posso dizer que estou evoluindo, o que é uma insegurança existencial muito grande para alguém que se questiona. Porque a minha desculpa para decorar o que é o estipe da flor era justamente essa. Era uma habilidade que eu precisava desenvolver para somar nas minhas habilidades enquanto um ser humano unidimensional não, transcendental, transdimensional, não sei que palavra usar. Porém agora, com essa pequena reflexão, concluo. Estou mesmo evoluindo ou estou apenas regredindo para um estado de consciência inferior daquele que eu, sem querer, já havia acessado
e que, ironicamente, é muito difícil de ser acessado pela maioria das pessoas. Entretanto, para mim sempre foi uma facilidade. E voltamos para a minha questão existencial principal, apesar de muito fútil e ao mesmo tempo muito profunda, polaridade, que é: devo ser fútil? Boa noite. Saibam vocês que estou bebendo talvez o Enem mais importante da minha vida. Porque, de novo, o meu estado frequencial ainda é incapaz de conceber a ideia de que uma prova que vai moldar o meu futuro e que será feita amanhã consiga ter mais relevância do que uma conversa honesta comigo mesma como essa, que talvez tenha me levado a sinapses internas novas, ou talvez só tenha me feito repetir as mesmas falácias superficiais que eu sempre falo e acessado as mesmas palavras como sinapses que percorrem o meu inconsciente. De qualquer maneira, decorar o nome de pessoas e saber informações básicas do cotidiano de pessoas que convivem comigo continuam difíceis de serem armazenadas no meu cérebro. E enquanto isso, quando eu olho para a janela, a primeira coisa que me vem na cabeça é: existem outras pessoas coexistindo nessa mesma realidade? Ou isso é só uma projeção? Então, eu continuo bem Luísa Tomé, se é que isso significa alguma coisa. Boa noite.